Você sabe o que é um vampiro energético? Você já se sentiu sugado? Eu sou a Bia De Luca, sou a sua terapeuta vibracional. Vem comigo que hoje o vídeo é sobre isso. Bom, além de saber o que é o vampiro energético, identificar, você tem que saber se proteger também, né? Então, o que é um vampiro energético? O vampiro energético é aquele cara que te suga, que chega falando dele sem parar, que te interrompe, que conta todas as coisas dele, independente se você quer ouvir ou não. Nem vê se você está interessado ou não, porque ele está muito centrado nele, contando as coisas. E você acaba de conversar com a pessoa, você vê que ela não está nem se importando com o que você está sentindo ou que não. Ela nem praticamente pergunta nada da tua vida, ela vai despejando as coisas. Acaba, você está extremamente sugado. Você fala, nossa, que estranho, nossa, eu estou me sentindo tão mal. Parece que a minha vitalidade foi toda embora. Parece que me sugaram. Realmente te sugaram, tá? São pessoas que fazem isso, eles drenam a energia. Então, assim, eles te mantêm, né, o tempo todo numa situação, quer dizer, eles não, você se coloca nessa situação, mas enfim, quase que de vítima, você é a vítima dele, sabe? Então ele vai lá, vai despejando e tal, e foca em você como se fosse um, sabe, vampiro que precisa do sangue? Só que ele vai lá e vai sugar a tua energia, porque ele precisa disso, inclusive, para viver, né? Aí você começa a ter dor de cabeça, um cansaço, você fala, não sei o que aconteceu comigo, eu estava tão bem, cheguei nesse lugar, nossa, todo mundo conversando, aquele cara veio, contou a história e tal, e você na hora não identifica muito que ele é o vampiro energético, porque ele está lá falando, fazendo uma série de coisas, e ele, na verdade, exige muito de você, porque ele exige, assim, uma atenção, ele exige que você fique voltado para ele exige que você meio que preste atenção, né? Apesar de você não estar um pingo interessada, preste atenção no que ele está falando, né? Então, ele vai sugando toda a tua energia, né? E olha, gente, vampiro energético tem filho, tem pai, tem mãe, tem parceiro, parceira, tem irmão, irmã, tá? Normalmente os vampiros energéticos estão perto de você, tá? Porque é o seguinte, se tem uma pessoa que é voodoo, vampira energética, e eu vejo uma vez por ano, primeiro, eu nem vou ver, né? E quando eu vou ver uma vez por ano, eu já identifico, já sei que ela é, eu já me protejo. Agora, essas pessoas que estão na tua convivência diária, você não identifica na hora de falar, não é possível que a pessoa quer me sugar, né? Não, ela é vampira energética, tá? Então, assim, o que acontece? Você tem que ver assim, o que será que está por trás disso? Porque a pessoa chega, já está contando dela, falando das coisas, e fora que ela fala assim, só coisas maravilhosas também que aconteceram na vida dela, ou começam a descarregar tudo quanto é tipo de problema. Mas o foco da atenção é ela. Você praticamente não existe, né? Ela vai te sugando o tempo todo. Então, o que acontece? Você tem que identificar, existe empatia? Nenhuma, né? O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você saber, inclusive, se o outro está interessado em ouvir essa história, né? Porque tem gente que começa a falar e nem sabe se o outro está interessado em ouvir essa história e continua, né? Então, assim, elas ficam roubando o tempo todo a tua energia. E como você faz para se proteger dos vampiros? Bom, então, assim, primeiro você tem que tomar um cuidado, você tem que ter um olhar para essas pessoas, um olhar de amor, de compaixão, de perdão, que é o seguinte, elas necessitam, elas estão com baixa de energia, elas estão necessitando energia, né? Então, você está em outro patamar, você não precisa se colocar, não precisa ficar com raiva ou querer revidar, porque você está com energia e ele não tem, e ele está querendo sugar por causa disso. Então, assim, primeiro tenha esse olhar, tá? De compaixão. Segundo, você não se permita fazer isso. Você se proteja. Você coloca
Um minutinho, você tem um minutinho só que eu preciso fazer uma coisa, interrompe, coloque seu limite, né? Estabeleça muito claro o seu limite, porque essas pessoas começam a falar e se você deixar, elas nem respiram e você também não, você não consegue colocar limite. Ela tá falando, você fala, ah, um minutinho só, você aguarda um minutinho, eu só tenho que ver uma coisa. Corta, corta, porque você precisa se refazer, né? Outra coisa, procure se cercar de gente que não é vampiro, né? De gente positiva, de gente autoastral, de gente que enxerga o outro para neutralizar esses vampiros, né? E mantenha, gente, o mais importante de tudo, o seu autoconhecimento em dia. Por quê? Porque na hora que você se conhece, você sabe exatamente aonde esse vampiro engancha, tá? E aí você tem que ver o seguinte: ele é capaz de me ferir? Não. Sabe o que te fere? É o julgamento que você faz com o que ele te fala. Então, por exemplo, você acredita que ele foi capaz de falar para mim isso? Eu falo, sim, e isso te provocou o quê? Ah, é um absurdo, né, Bia? Porque isso, além de tudo, é uma falta de educação. É muito folgado. Tá, e por que que você ficou nesse estado? Ué, porque como você queria que eu ficasse feliz? Sim, feliz. Porque é o seguinte, aonde te enganchou, né? Tem um gancho teu, tem uma interpretação tua. Ó, que ele é sem educação, ok. Que você não gostou, ok. Que você não quer ter ele por perto, ok. Mas por que fica tão afetado e desequilibrado com uma coisa que ele diz, às vezes a teu respeito? É verdade o que ele falou? Claro que não. E por que você ficou assim? E vamos lá, é verdade o que ele falou? Ah, é, viu, Bia, às vezes eu sou folgada, por exemplo. Ele falou. E por que você ficou assim? Se é mentira, por que ficou assim? Se é verdade, por que ficou assim? Veja onde te engancha, qual é o teu julgamento sobre este fato, né? Esta fala, né? E é isso que te prejudica, tá? Então, o que acontece? A gente tem que o tempo todo repetir, né? Vai em algum lugar, já sabe que vai encontrar alguém. Eu me amo e me aceito exatamente como sou. Minha vida é maravilhosa. Se coloca dentro de um tubo de proteção e vai. Saiba o seguinte: você não vai eliminar o vampiro. O que você tem que eliminar é você permitir que ele te sugue. É isso que você tem que se proteger, tá bom? Então, assim, depois que você no final agora do vídeo, faz o seguinte, comenta para mim aí se você tem contato com vampiro energético, se tem alguém da tua família ou amigo que é vampiro, se você se sente assim, e se você está usando essa técnica de colocar limite, de procurar se cercar de outras pessoas e de manter o seu autoconhecimento, se está dando certo, tá bom? Comenta para mim.